Oi pessoas, tudo bom? Primeiramente, sejam bem-vindos, meu nome é Gisele e esse é o Sob Investigação. Vamos aos recados rapidinho, começando agradecendo as novas apoiadoras Andrea Cedres e Gislene Silva. Vocês sabem, temos campanha de apoio pela Aurelo, iniciando com R$3, e pela Patreon, para quem ouve o Sob Investigação pelo Spotify. Se você não puder ou quiser apoiar financeiramente, pode avaliar o podcast, caso você ouça ou pela Apple Podcast ou pelo Spotify, com as 5 estrelinhas, para que a gente chegue em mais pessoas. Você pode seguir nas redes sociais, Instagram, TikTok, o ex-Twitter e no YouTube. Em todas as redes é o mesmo nome, Sob Investigação. Antes de começar, eu quero deixar claro que esse caso envolve temas em que eu não tenho aprofundamento, então eu vou me ater a contar e contextualizar todo o caso no processo judicial, depoimentos, inquérito policial, nos julgamentos e nas provas que constam nos autos. Portanto, as explicações acerca de temas religiosos ou espirituais serão, de certa forma, rasas, já que envolve assuntos que eu não estudei e eu não domino. Eu vou trazer aqui para que vocês entendam o caso. Sendo assim, eu vou deixar uma caixa de perguntas no Spotify e nossas redes estão abertas e receptivas para a gente conversar melhor sobre o assunto. Recados dados? Caso alguém citado nesse episódio queira, pode entrar em contato através do e-mail na descrição deste episódio, sobinvestigação@gmail.com. Bora para mais um caso? Gleide Maria Dutra nasceu no dia 6 de julho de 1955 em Corumbá, Mato Grosso do Sul, filha do casal Porfírio Dutra da Silva e Ambrosina Dutra de Oliveira. Além de Gleide, eles tiveram outros 10 filhos biológicos: Paulo, Maurício, Edno, Éden, Estevão, Neide, Cleide, Leide, Jureide e Zuleide. E outros 2 filhos adotivos, que eram o Sérgio e a Marilza. A família toda era do estado do Mato Grosso do Sul. A Gleide era uma mulher muito bonita e que, em virtude da beleza, além de outras qualidades, claro, ela foi eleita Miss Comercial e Miss Campo Grande em 1975. Ela depois acabou indo trabalhar na APMAT, Associação de Poupança e Empréstimo do Mato Grosso. E foi lá, na APMAT, que ela conheceu e se apaixonou por João de Deus. Mas não esse João de Deus que você provavelmente lembrou, não. Esse era um João de Deus de Campo Grande, não de Abadiânia. João Francisco Marcondes Fernandes de Deus nasceu no Mato Grosso no dia 25 de junho de 1954, filho de Aparício Sobrinho Fernandes de Deus e Elisa Fernandes de Deus. Ele era bancário e atuava como tesoureiro na PEMAT desde 1976. Antes, ele trabalhava no Banco Financial como subchefe de setor. Os dois, a Gleide e o João, namoraram por 2 anos quando decidiram que era hora de se casarem, o que aconteceu em abril de 1979. O casal foi morar na Avenida dos Estados, número 100, no bairro Jardim dos Estados, em Campo Grande, no começo de fevereiro de 80, e adquiriram um terreno para construírem sua casa própria em dezembro de 79. A obra começou em fevereiro de 80, onde hoje é atualmente o condomínio residencial Chácara Vendas, em Vila Antônio Vendas. Um irmão do João foi morar com ele, chamado Ramon, de 17 anos. Todo esse caso começa no dia 29 de fevereiro de 1980. O dono da construtora que estava fazendo a obra do que seria a casa do casal, o José Osni, era um amigo do João. Ele organizou um pequeno churrasco em casa e o João ficou de assar um cupim. Além de conhecer o João da APMAT, onde ele às vezes prestava algum trabalho, tinha contatos, o José Osni conhecia a Gleide desde que ela era criança, porque ele foi vizinho dos pais dela em Corumbá. No dia 29 de manhã cedo, o João foi ao mercado, comprou a carne e deixou em casa para a Gleide temperar. E foi para o trabalho. Uma colega deles do trabalho, chamada Rita, naquele mesmo dia iria dar uma festa de despedida, visto que ela mudaria-se para Campinas, em São Paulo, e também os convidou para essa festinha de despedida. O combinado era irem à festa do Osni, o João, a Gleide, o Ramon, a dona Ambrosina, mãe da Gleide, com um dos seus irmãos menores, o Sérgio, que tinha 7 anos na época, e Almir de Moura Martins, de 20 anos, que também trabalhava na PEMAT e era muito amigo do casal. No fim desse expediente, o caixa do dia não bateu e o João não conseguiu sair no horário que ele combinou de ir buscar a Gleide em casa. Então ele pediu que o Almir buscasse a Gleide e o Ramon em casa e voltasse com eles para a PEMAT.
Como ainda estava demorando para fechar o caixa, o João pediu para o Almir pegar o carro do pai dele emprestado para irem todos, para adiantar também. O João o deixou em casa rapidinho, e aí o Almir pegou o carro do pai e voltou para a Premate. Quando ele chegou lá, ele viu que o Ramon tinha ido no carro do João com a Gleide buscar a Ambrosina e o Sérgio. Sobrou só ele e o João para irem. Quando o caixa bateu certinho, foram os dois para a casa da Ambrosina, na Avenida Mato Grosso, número 101. Porém, já não tinha mais ninguém, eles já tinham saído. No sinal da Avenida Calógeras com a Rua Antônio Maria Coelho, bem no sinalzinho, os carros se encontraram e foram todos juntos para a casa do José Osni, no Jardim São Bento. Eles chegaram por volta das 8h30 da noite. Todos que estavam nesse churrasco, depois contam em depoimento, que estava tudo muito normal. O João ficou responsável pela churrasqueira, a Gleide conversava com as pessoas, o clima entre os dois aparentemente estava como sempre, se falavam, riam, brincavam, não tinha nada estranho. Lá pela meia-noite, já no dia 1º de março de 80, o churrasco acabou, o Almir deixou o carro do pai na casa do Osni e foi no carro do João, porque a intenção deles era ir ainda na festa na casa da Rita. Eles deixaram a Ambrosina com o filho em casa, e aí dentro do carro, o João chamou a Gleide para ir junto com eles, com o Almir e com o Ramon lá na Rita. Só que ela não quis ir, dizendo que estava com dor de cabeça, e então foram todos para a casa do João deixar a Gleide. O João estacionou o carro e desceram ele, a Gleide, e ficaram o Almir e o Ramon sentados no banco de trás aguardando. Após alguns minutos de entrarem em casa, foi ouvido um estampido e o João saiu de casa gritando, pedindo ajuda. Aqui, os depoimentos de pessoas que ouviram o estampido diferem um pouco. A rua, ela possuía guardas noturnos e ali perto da casa estava o José Marques dos Santos. O José conta que viu os dois novos moradores da rua, eles tinham se mudado mais ou menos uns 20 dias. E aí os dois estavam parados na porta de casa, era o João e a Gleide. Era mais de meia-noite, eles tinham chegado em um carro que parecia ser um Dodge e para ele parecia que o homem estava procurando alguma coisa na bolsa dela. E ele achava que era a chave da porta. Enquanto esse homem procurava, o João procurava, o José ouviu ele xingando a mulher de vagabunda. E a mulher começou a chorar e falou, e aí abre aspas para o que o José comenta. João, que é isso? Poucos minutos depois, eles entraram na casa. E o José disse que ouviu uma discussão alta, ela chorando e logo após um tiro. Viu também quando João saiu de casa correndo pedindo ajuda para levar ao hospital enquanto ele dizia, abre aspas, matei minha mulher, fecha aspas. Só aí que ele notou que dentro do carro tinham 2 homens que correram para dentro da casa. Os 3 colocaram a mulher dentro do carro, discutiram sobre quem dirigiria, mas foi o morador da casa que saiu dirigindo. Os 2 homens ficaram, fecharam a casa e saíram a pé. Segundo o Ramon e o Almir, a Gleide e o João desceram do carro, ficaram um tempo na varanda da casa, o João ainda tentando convencer a Gleide a ir com eles. No trajeto até lá, a Gleide relatou que estava com muita dor de cabeça, indisposta, mas que ele deveria ir com os 2. Eles disseram que não ouviram eles discutindo, brigando, falando alto, nada disso. Os 2 entraram na casa mais ou menos uns 10 minutos depois, e aí eles ouviram um tiro. O João saiu gritando para chamarem um médico. Eles não entenderam muito bem, mas foram para dentro da casa, e no quarto do casal, a Gleide estava na cama, como que deitada, só que com as pernas de fora, e tinha um pouco de sangue no pescoço. Ela estava viva e pediu baixinho para ir para um hospital. O Almir e o Ramon foram para fora para pedir ajuda na rua ali para o guarda, que respondeu esse guarda que não podia ajudar. Eles tentaram tirar a Gleide da cama uma primeira vez, não aguentaram o peso, ela caiu no chão. Um deles saiu de novo para pedir ajuda novamente. O guarda negou ajuda outra vez. E aí perguntaram a ela se ela conseguia andar até o carro. E ela disse que não. Na segunda tentativa, eles conseguiram pegar ela e colocar no carro. O Almir insistiu para ir dirigindo, porque o João estava muito nervoso. Os 2 discutiram, mas o João insistiu e ele foi no carro dirigindo com a Gleide, deixando os 2 para trás. Eles viram o colchão manchado de sangue na cama e fecharam a casa. Depois disso, dirigiram-se à casa do Hamilton, que era um amigo do João, para pedir ajuda. E também pediu o carro emprestado para eles irem até os hospitais da região para descobrir aonde que estavam o João e a Gleide.
Os 3 rodaram diversos hospitais e pronto-socorro procurando ver o carro do João até descobrirem que a Gleide estava internada e o João tinha ido para a delegacia. Eles voltaram na casa com outros amigos algumas horas depois, limparam o sangue no chão, tiraram os lençóis da cama e procuraram pela arma. Acharam essa arma em cima de uma pilha de azulejos no quarto. O Almir pegou a arma e entregou para Milton Dalles, um outro funcionário da PEMAT, que, por sua vez, a deu para o advogado Ivon Moreira do Egito Filho, que era um ex-advogado da PEMAT, na época era também vereador em Campo Grande. A Gleide foi internada no CTI do Hospital Santa Casa de Misericórdia. Quando a Gleide foi internada, João, que bateu com o carro na entrada do hospital, foi levado em seu próprio carro por um enfermeiro na casa do diretor da PEMAT e voltaram os 3 para a Santa Casa. O João, então, fez a papelada de entrada da esposa, enquanto Édio, o diretor, ligou para o doutor Ivon Moreira do Egito pedindo que, se fosse possível, ele ir até o hospital. Ele foi e acompanhou João à delegacia. O delegado de plantão pediu para que o João voltasse na segunda, lembrando que isso tudo aconteceu num sábado, era sábado, dia 1º. A mãe da Gleide foi avisada pela manhã bem cedo por um dos funcionários da PEMAT que a Gleide estava na Santa Casa depois de um acidente. Na segunda, o João voltou à delegacia com outro advogado, Marcelo Geraldo Trade, e foi dispensado do depoimento pelo delegado, porque estava chorando muito, estava muito abalado. E aí esse depoimento foi remarcado para o dia 7. Contudo, o delegado pediu a apreensão da arma, o exame de corpo de delito do João e pediu diligência para ouvir a vítima e as testemunhas. O que depois a gente vai saber que nada disso aconteceu. O revólver Forja Taurus calibre 38, que pertencia ao João, foi apreendida no mesmo dia, naquele dia 13. Ela estava oxidada, tinha um cabo de madeira, tinha 3 cápsulas intactas e uma cápsula deflagrada. Após 7 dias internadas na CTI, Gleide Maria Dutra de Deus, aos 24 anos, faleceu no dia 7 de março de 1980. A Gleide Maria foi enterrada no cemitério Parque das Primaveras. O exame cadavérico, ou necropsia, que são a mesma coisa, foi realizado no necrotério da Santa Casa de Misericórdia pelos médicos Dr. Simplício Neto e pelo Dr. Rafael Pérez. A Gleide tinha uma ferida arredondada produzida por projétil de arma de fogo na região anterior da coluna cervical, com um orifício de saída no lado oposto à 7ª vértebra, e a causa da morte foi lesão na coluna por projétil de arma de fogo. Ela teve um efizema subcutâneo de grandes proporções no pescoço, tinha restos metálicos na lateral direita, dos corpos vertebrais da C6 e da C7. Ela foi vítima de traumatismo causado pelo projétil de arma de fogo, que acabou lesionando a traqueia, o esôfago, a coluna cervical e a medula cervical com extravasamento de tecido nervoso. Os médicos também expuseram no laudo que foi um meio não cruel. Quer dizer, não foi a queima-roupa. Eles determinaram que o tiro foi de 80 a 150 centímetros de distância. No dia em que deveria ser o depoimento do João, que ainda era só um investigado, que seria no dia 7, o advogado dele, Marcelo Trade, foi à delegacia e avisou que ele estava internado no Sanatório Mato Grosso do Centro Espírita Discípulos de Deus, hoje chamado Hospital Nosso Lar. Esse dia 7, o mesmo dia que aconteceu a morte da Gleide. O delegado, então, o Aparecido Alves de Oliveira, pediu ao sanatório informações sobre a internação e solicitou que 2 médicos psiquiatras examinassem o João para saber qual o estado dele, se ele poderia ser interrogado, quanto tempo precisaria para ele se restabelecer. E aí, no dia 12 de março, o delegado Aparecido requisitou que os médicos, o Dr. Luiz Salvador e o Dr. Nader João da Silva, examinassem o João Fernandes para realizar o exame pericial de sanidade mental e psíquico, o famoso exame de insanidade mental. A resposta da diretora para esse pedido é que o diagnóstico dele era choque emocional. Com a morte da Gleide, o delegado começou a investigar agora um homicídio doloso, onde havia intenção de matar. Na delegacia foram ouvidas todas as pessoas que estiveram com o casal naquela noite e também vizinhos. O casal
Marina e Valdemiro dormiam quando foram acordados, de acordo com eles, por gritos em uma discussão que parecia vir dos novos vizinhos. O Valdemiro relata que ele se levantou, tentou ligar para a polícia após eles ouvirem um tiro, mas ele não conseguiu ligar. Então ele saiu até a porta da sua casa e ouviu um homem dizer: "Deixa que eu levo sua esposa porque você está muito nervoso." E de alguém falar alto: "Matei minha mulher." A Marina alega que também ouviu alguém dizendo: "Eu vou levar." E outra pessoa dizer: "Você não leva porque você está muito nervoso." Ambos ouviram quando o carro saiu e somente no dia seguinte souberam pelo guarda da rua que na vila de 4 casas depois da deles, o casal que tinha se mudado há 20 dias havia brigado. Almir, que estava com eles no carro no dia do tiro, repetiu tudo que eu já contei e também contou que chegou a ir ao hospital ver a Gleide acompanhado de outros funcionários da APEMAT, colegas do João e da Gleide, e que lá ouviu da família dela, de um dos irmãos, que era melhor o João estar bem longe de lá quando ela morresse e que a família tinha proibido a presença dele na CTI. Ramão, o irmão adolescente do João, que morava na mesma casa, prestou depoimento acompanhado de uma assistente social, porque ele ainda tinha 17 anos, e contou tudo o que aconteceu da forma que eu já relatei no começo do episódio. A dona Ambrosina, a mãe da Gleide, compareceu à delegacia no dia 11 de março para dar o seu depoimento. Segundo a dona Ambrosina, a filha casou quase um ano antes com João, mas com 2 meses de casados, ele começou a agredi-la com palavras e até fisicamente, a tratar mal não só a Gleide, como toda a família. Algumas vezes, a filha a visitou e ela notou hematomas pelo corpo dela. Em novembro de 79, a Gleide estava na casa dela quando João apareceu e eles tinham discutido na porta, ou teriam discutido na porta. Ela ouviu quando ele mandou que ela procurasse um advogado para acabar com o casamento e empurrou Gleide para dentro do apartamento. No começo da noite, no mesmo dia, ele voltou e mandou a Gleide pegar suas coisas que eles iriam embora. Ela, a Ambrosina, tentou conversar com ele e o João teria dito que uma hora iria, em suas palavras, matar aquela desgraçada. A Ambrosina, então, teria falado que Gleide não tinha pai, o pai dela era falecido já, mas que ela tinha mãe, tinha irmãos, não era sozinha, no que ele respondeu que ele tinha bala para todos. E depois daquele evento, ela só os viu novamente no ano novo. No seu depoimento, ela também se refere a 2 irmãos do João, que pareciam morar com João, que era o Ramão, que eu já comentei, e um segundo, chamado Enio, e que esse Enio parecia que tinha matado alguém aos 17 anos, estava com 22 anos, era um usuário de drogas. No restante do processo, não se fala mais nesse Enio, ele só é citado no depoimento da Ambrosina, então deixo aqui para vocês esse depoimento dela, mas não se cita mais se realmente morava um outro irmão com eles. No dia 29 de fevereiro, João a convidou para ir a uma festa na casa do Osni. Ela disse que foi para a casa da filha com o seu filho mais novo e que estavam lá o João, o Ramão e o Almir, um colega de serviço deles na PEMAT, e que de lá é que foram todos juntos para a festa. Disse que o João bebeu durante essa festa e a Gleide ficou um pouco afastada do marido. Todos os homens tinham bebido de tudo um pouco de cerveja, um uísque, uma batida, e aí à meia-noite ela pediu para ir embora. O João a convidou para uma outra festa, mas ela ouviu Gleide dizendo que ela não estava disposta. Eles a deixaram em casa e pela manhã ela soube do que aconteceu. A costureira e amiga de Gleide, Iraci Débora da Silva, também prestou depoimento. Elas eram amigas há 6 anos, porém, depois do casamento, a Gleide se afastou um pouco. E aí, quando ela soube da internação no CTI, ela foi até lá. 2 irmãs da Gleide estavam presentes no CTI quando ela foi. Na quarta, no dia 5, o Estevão, o irmão da Gleide, pediu que a autorizassem a entrar no quarto porque só a família podia. Elas se comunicaram por piscadas. Ao perguntar se Gleide queria que João fosse no quarto, se ela queria vê-lo, ela abriu bem os olhos e chorou, o que significava não. Perguntou em seguida se houve briga. A Gleide fechou os olhos, respondendo que sim. Questionou se João a queria matar. Ela fechou os olhos e chorou, dizendo que sim. Ela depois soube da morte da Gleide quando ela ligou para o hospital de novo. Félix Capelé, gerente da PEMAT, amigo íntimo do casal, também se apresentou à delegacia. Ele relatou que conheceu João quando ambos trabalharam no Banco Financial, eram amigos há 10 anos e ele é que o chamou para trabalhar na PEMAT. O João já trabalhava lá há uns 3 anos quando a Gleide foi contratada e o Félix era o chefe da Gleide.
Ele soube do acidente umas 3 da manhã, quando a diretoria da APMAT ligou para a casa dele e avisou. No dia 4 à tarde, ele foi à Santa Casa visitar a Gleide e teve acesso ao quarto dela no CTI. A Gleide chorou, parecia bem lúcida, estava nervosa, falando com dificuldade e pediu a ele que não deixasse nada acontecer com o João e que ele fosse na casa da mãe dela para tentar amenizar as coisas. Pediu também para que ele não comprasse uma arma que um gerente de uma outra cidade tinha pedido a ele e que convencesse João a não ter mais arma. Ela não contou o que aconteceu, ele também não perguntou, a Gleide só pediu para que ele rezasse por ela. O delegado Aparecido pediu a prisão preventiva do João Francisco Marcondes Fernandes de Deus no dia 12 de março e a prisão foi decretada no dia 13. O João recebeu voz de prisão no sanatório e a direção emitiu um termo de compromisso se responsabilizando a entregá-lo quando ele tivesse alta. Um ponto interessante é que o João tinha era posse de arma. E qual a diferença entre a posse e o porte? A posse de arma é quando a pessoa pode ter uma arma exclusivamente em casa ou na sua empresa, dentro daquele ambiente. Ele pode possuir a arma, pode comprar a arma. Já o porte, ter porte, significa que ele pode andar na rua com a arma, circular armado, sair com a arma. Nesse caso, o João podia ter a arma em casa, mas ele não poderia sair com ela. O João de Deus foi preso no dia 14 de março e no interrogatório é que vamos saber o que ele diz que teria acontecido dentro de casa. O que se dizia era ter sido tudo um acidente, que ele por alguma razão mexeu na arma e ela disparou. Já a família dela dizia que ele entrou na casa brigando com a Gleide, pegou a arma e atirou. Lembram do pedido do exame de insanidade mental? Então, o resultado saiu no dia 26 e o laudo foi que o estado psíquico do agora acusado era normal e que ele estava apto a ser interrogado. Então, agora, vamos saber a versão dele. O interrogatório foi feito no dia 1º de abril. O João narra sobre a ida no mercado cedo, ao ir buscar a Gleide em casa porque o caixa não fechou, e irem todos à casa do José Osni. Ele e a Gleide estavam há pouco tempo casados, estavam construindo uma casa que ainda estava na fundação, onde pretendiam morar. Além deles, os pais dele e a mãe da Gleide, e planejavam terem filhos. A menstruação dela estava uns dias atrasada, eles imaginavam até que ela já poderia estar grávida. O plano era irem na Rita, mas a Gleide estava indisposta. Então, eles foram em casa para a deixarem e ela concordou com ele ir com o irmão e com o Almir. A Rita tinha dado a eles um jogo de quarto que ela não levaria na mudança e ele queria ir para agradecer o presente. Ele achou que a dor de cabeça que a Gleide estava podia inclusive ser um sinal de gravidez, já que a menstruação dela já estava 5 dias atrasada. Eles entraram em casa, foram para o quarto, os materiais da obra que eles estavam comprando estavam tudo guardado lá. A Gleide se sentou na cama e eles começaram a conversar normalmente. Como ele ia sair e era muito tarde, ele decidiu pegar um revólver. O colocou na cintura com um plástico que ele deixava em volta do revólver. Ele tinha o costume de sair armado e quando ele saía e estava chovendo, ele colocava a arma envolvida nesse plástico. Ele, às vezes, também deixava essa arma embaixo do banco do carro. Então, o plástico também tinha essa função de conservar ela ali intacta debaixo do banco. A justificativa dele para ter uma arma era de que, como ele era tesoureiro na APMAT, ele estava sempre andando com dinheiro, mexendo com dinheiro, envolto com dinheiro, fazendo transferência, levando em banco, fazendo depósito. Então, ele achava mais seguro, por ele mexer com dinheiro, ter esse contato, estar armado para a segurança dele. Quando ele pegou o revólver na gaveta da mesa da cabeceira e pôs na cintura, o plástico incomodou. Ele tinha alergia ao plástico, mas usava o plástico para proteger ela. Então, o que ele fez? Ele fez um movimento de tirar a arma da cintura. E sem que ele percebesse, ela detonou. Ele só ouviu um barulho que, no momento, ele nem pensou ser um tiro. A arma não caiu no chão, a arma não queimou, ele simplesmente disparou. Ele viu a esposa caída de costas na cama e uma mancha de sangue no pescoço, colocou a arma em cima do material de construção mesmo e correu para ela enquanto ela pedia para ir para o médico. Ele foi para fora da casa pedir ajuda e conseguiram os três, ele, Ramon e Almir, botarem ela no carro. Eles discutiram ali quem iria dirigir, mas acabou que ele que foi
e no trajeto a Glade foi pedindo a ele que não corresse tanto para não causar um acidente. Afirmou que não discutiu com a Glade, eles só falavam sobre ela ir com eles ou não. Eles em todo o tempo de relacionamento nunca brigaram, nem passava pela sua cabeça se separar, porque a Glade era maravilhosa. Também disse que tentou suicídio, por essa razão a família acabou o internando e ele ficou 10 dias internado lá no sanatório. Ele também negou ter saído de casa gritando, abre aspas, matei minha mulher, fecha aspas. Várias pessoas foram chamadas novamente para dar depoimento, agora depois que a Glade tinha falecido, como o Almir, que além de repetir o que tinha dito, detalhou a segunda vez em que ele e Ramon foram na casa e limparam o sangue do chão do quarto. O momento em que Edio, o chefe dele, chamou o Dr. Ivon Moreira do Egito, o advogado, para acompanhar o João à delegacia e sobre quando se visitou a Glade no hospital. Ela pediu para chamarem o Félix Capilé, contou que uns 2 ou 3 dias depois da visita dele soube que ela entrou em coma e que chegou a ver uns arranhões em João, mas que aqueles arranhões eram marcas de quando ele se jogou no chão e começou a se debater ali na hora do desespero. A Iraci, que também voltou, contou que a Zuleide, uma irmã da Glade, no dia da sua visita, disse que a Glade falou para ela que o tiro foi proposital, mas Estevão, o irmão que a ajudou lá na visita, disse que a Glade pediu para não fazerem nada para o João porque tudo foi um acidente. Na Santa Casa, enquanto ela esteve internada, a Glade foi atendida por alguns médicos, entre eles o Dr. Vicente Santana Júnior, que foi ouvido na delegacia. De acordo com o médico, na madrugada do dia 1º, ele foi chamado em casa para ir ao pronto-socorro ver um doente, e que lá ele examinou a Glade, pediu uma radiografia e, após o resultado do exame, ele concluiu que não seria possível operá-la. Ele encaminhou a Glade para o CTI, onde ela ficou alguns dias, porque a bala passou pela traqueia, atravessou o pescoço e cortou a medula cervical de cima para baixo. O que aconteceu de fato, ele só soube depois pelos jornais. Quando ela respirava, o ar saía pelo buraco da traqueia. Apesar de lúcida, ela não conseguia falar por falta de ar. Só dava para falar sim ou não. E aí, depois de alguns dias, ela precisou passar por uma traqueostomia, inserir um tubo na traqueia para ajudar na respiração. E com o tubo passou a ser impossível ela só comunicar com a fala. Só sem o tubo a comunicação dela era melhor. Contou também que viu João no CTI nos primeiros dias, conversou com ele algumas poucas vezes. O depoimento dele ajudou, ou talvez não, a esclarecer alguns relatos que pareciam conflitantes, porque narrei aqui para vocês. Uns diziam que conversaram com ela, outros que ela só piscava e não dizia nada. Então são pessoas que a viram em momentos diferentes da internação, antes e depois da traqueostomia. O Félix Capilé foi outra testemunha que retornou à delegacia para dar mais detalhes da sua visita ao hospital. Narrou que ela estava na CTI nervosa, falando com muita dificuldade. Disse a ele que estava sendo pressionada para dizer que o João atirou de propósito, mas que foi um acidente e pediu que ele conversasse com a mãe dela e ajudasse o João. Ele achou melhor não falar nada com a mãe dela, porque o clima estava muito pesado. Um dos irmãos proferia ameaças contra o João. Ele tinha sido proibido de chegar perto do leito dela no CTI. Então ele, Félix, optou por não tocar no assunto naquele momento com os ânimos inflados. Tanto ele quanto a esposa só visitaram a Glade uma vez no hospital. O caso em si era muito complicado. Nós vimos depoimentos com histórias diferentes sobre quem ouviu o que Glade falou ou não, e achando que esclareceria melhor o que se passou no hospital e o que a Glade contou, o delegado convocou alguns enfermeiros do CTI para contarem o que viram, ouviram e presenciaram. A Marilza Medina declarou que ela trabalhava no CTI, e que a Glade só ficou inconsciente uns 2 ou 3 dias depois da internação. No começo ela respondia e pedia pela presença do marido, contava que havia acontecido um acidente. Depois de ser posta nos aparelhos, ter sido inserido o tubo, ela só movia os dedos e os olhos até que entrou em coma total. Nos dias de internação, ela conta que viu o João diversas vezes, mas parou de o ver depois de ouvir que a família tinha o proibido de ir lá. A Marta Maria era uma auxiliar de enfermagem que também ficava no CTI e contou que a Glade ficou quase 4 dias lúcida. Sempre que ela ia no quarto fazer a higiene pessoal dela, alimentar, elas conversavam um pouco.
Ela viu João nos primeiros dias muito preocupado, mas depois de uns 3 dias a família o proibiu de entrar e a Gleide comentou com ela que foi tudo um acidente. Como ela, alguns outros enfermeiros e auxiliares foram à delegacia com histórias mais ou menos parecidas. O Ministério Público apresentou a denúncia no artigo 121, parágrafo 2º, inciso 2, homicídio qualificado por motivo fútil. O juiz acatou o pedido e aí a família da Gleide contratou um advogado, o Dr. Luiz Carlos Saldanha, para acompanhar o caso. A primeira audiência de instrução aconteceu no fim de abril de 1980. O juiz foi o Dr. Volney de Oliveira e os promotores Francisco Pinto de Oliveira Neto, com o assistente de acusação sendo o Dr. Luiz Saldanha e na defesa o Dr. Marcelo Trate. Decorrendo os trâmites judiciais, a defesa entrou com um pedido de habeas corpus, aceito pela turma criminal pela maioria dos votos em maio de 80. Portanto, no fim de maio, o João Francisco foi solto. É nesse momento, na soltura do João, que acontece o que tornou esse caso tão peculiar. O João Francisco, ele era espírita. Assim que liberto da prisão, ele foi a Uberaba, em Minas Gerais. Lá ficava o Grupo Espírita da Prece, fundada por Francisco Cândido Xavier, o Chico Xavier, desde 1975. Não é claro se a Gleide sempre foi espírita ou se ela era espírita, mas nas fontes se cita que, casada com ele, ela passou a frequentar grupos espíritas com o marido. O Chico Xavier, creio eu, que é conhecido no Brasil inteiro, mas só para contextualizar, até porque ele acabou tendo um papel importante no caso de uma maneira indireta, nós vamos aqui explicar rapidamente quem ele foi e o que ele fazia antes de continuarmos. O Chico nasceu em 1910. Ele era filho de um operário de uma lavadeira. Curiosamente, as fontes dizem, que a mãe dele chamava-se Maria João de Deus e a mãe dele faleceu quando o Chico tinha 5 anos de idade. Nascido e criado na fé católica, depois da morte da mãe, o Chico começou a ouvi-la, a conversar com ela, e nesse período ele viveu com uma madrinha. O pai casou novamente e teve outros 5 filhos, além dos 9 que ele já tinha. O pai o levava ao vigário da cidade toda vez que o Chico contava sobre as conversas que tinha com pessoas que só ele via e só ele ouvia. Em 1927, uma das suas irmãs ficou muito doente, e um casal de espíritas ajudou a família na busca pela cura da menina, e foi a primeira vez que ele teve contato com o espiritismo e com os livros do Allan Kardec. O Chico foi para Uberaba em 1959, onde anos mais tarde ele fundaria o Grupo Espírita da Prece, que promovia sessões mediúnicas, estudos, palestras, campanhas de caridade. Além do grupo, o Chico ficou nacionalmente e internacionalmente conhecido pelos seus ensinamentos e pela sua mediunidade desvelada por intermédio da psicografia. A psicografia é um tipo de mediunidade, segundo a doutrina espírita, é uma capacidade que alguns médiuns possuem de escrever mensagens ditadas por espíritos que utilizam das mãos do médium para transmitir essas mensagens. E o Chico era esse médium. E foi por isso que João de Deus apareceu em Uberaba. Alguns casos, como o de 1976, onde um homem chamado José Divino foi acusado de matar o amigo Maurício. Teve nesse mesmo ano um outro caso, o Henrico Gregório, que também foi assassinado por um amigo. Esses casos e outros tiveram cartas psicografadas por Chico aceitas em julgamentos. O mesmo aconteceria com o caso da Miss Campo Grande, 1975. A primeira carta psicografada por Chico em nome de Gleide foi recebida no dia 12 de julho de 1980. Eu vou ler alguns trechos dessa carta para vocês. Abre aspas. Querido João, peço a bênção de Deus em nosso apoio. Venho, com meu pai Porfírio, pedir serenidade à frente das provocações que atravessamos. Querido companheiro esposo do coração, não me bastaram aqueles dias difíceis e noites agoniadas de tratamento que eu mesma roguei a Jesus me conceder para não me afastar do corpo sem explicar a verdade. Sei que você me ouve e me vê quase que frequentemente, porque as imagens de minha aflição não se me apagaram na mente, mas esclareço ainda para todos os nossos, especialmente Mãe Ambrosina, para o Estevão e para a Zuleide,
reafirmando-lhes que não tivemos qualquer atrito e que a nossa primavera de alegria de 11 meses de felicidade não fora toldada por qualquer sombra. Estávamos tão felizes como no primeiro dia de nossas esperanças. Entretanto, a provação, de certo, considerada necessária nas leis divinas, nos surpreendeu naquela madrugada em que regressávamos tranquilamente para casa. Lembro-me com clareza. Sentara-me no leito. Ia ficar de esperar por vocês alguns instantes, quando notei que você retirava o cinto cuidadosamente para resguardá-lo. Não pude saber e compreendo que nem você próprio saberia explicar de que modo o revólver foi acionado de encontro a qualquer pequenino obstáculo e o projétil me atingiu na base da garganta. Somente Deus e nós dois sabemos que a realidade não foi outra. Recordo a sua aflição e de seu sofrimento buscando socorrer-me, enquanto eu própria me debatia querendo reconfortá-lo sem possibilidades para isso. Depois, um torpor muito grande me atingia. Entretanto, nos restos de lucidez que ainda dispunha, roguei a Deus não me deixasse morrer sem esclarecer a verdade. Quanto a futuro, meu caro João, rogo a você calma e reflexão. Deus não se empobrece de amor e nos protegerá, permitindo que você refaça seu lar em companhia de algum coração compreensivo e generoso que a divina providência lhe enviará e você merece. Fecha aspas. Tanto essa carta quanto algumas outras, eu vou deixar inteiras, tanto as cópias originais quanto as transcritas, no nosso blog depois do episódio sair. Só clicar no link que eu sempre deixo na descrição de todos os episódios. A segunda carta foi recebida no Grupo Espírita da Prece no dia 24 de outubro de 1980 e uma terceira carta na madrugada do dia 8 de novembro de 1980. Dessa terceira carta, eu também vou ler alguns textos para vocês que eu achei pertinentes. Abre aspas. Ignoro se as minhas pobres palavras conseguirão alcançar a mãezinha Brosina. Entretanto, com respeitoso amor, permitam-me complementar as declarações do querido esposo, esclarecendo que na véspera, no dia 1º de março, fomos convidados para uma visita festiva de família à residência do nosso amigo José Osni, com um apelo, ao mesmo tempo, da irmã Rita, para que compartilhássemos da despedida de Campo Grande, já que seguiria na direção de Campinas, em São Paulo. Preferimos seguir com mamãe Abrosina e Serginho, acompanhados ainda pelo nosso amigo Almir e por meu cunhado Ramão, no rumo da moradia de José Osni. Acontece que, por dificuldades no serviço, o João não pôde seguir-nos de pronto, mas se reunia a nós para as alegrias dos amigos que nos esperavam. Na festa íntima, ele e eu cuidávamos dos churrasquinhos e cooperávamos no contentamento geral. João e eu deliberamos, porém, abraçar nossa amiga Rita no regresso. Entretanto, depois da mãezinha Brosina e Serginho reinstalados em casa, me senti indisposta. Pedi a ele que me representasse junto da amiga num abraço rápido. Enquanto Almir e Ramão esperavam na entrada, João e eu nos víamos em nosso aposento particular. Já que devia atravessar regular distância, o esposo retirou o revólver guardado e colocou-o à cinta. Nesse ponto, sentava-me no leito no objetivo de agradá-lo, porque os minutos de ausência seriam estreitos. Autuada a arma no cinto, João resolveu retirá-la do plástico que envolvia o revólver por inteiro e passou a afastá-lo de novo para este fim. Nessa alteração é que o projétil se despencou da arma, atingindo-me e obrigando-me ao decúbito. João parecia louco de angústia quando consegui dirigir-lhe a palavra, solicitando serenidade. Menos excitado, ele aceitou o auxílio do irmão e do amigo Almir para que nos dirigíssemos para o hospital, onde estive garantindo-lhe a inocência por gestos e sinais até a minha desencarnação. Ficaria agradecida se os meus familiares me aceitassem as palavras juntamente com o advogado Dr. Luiz Carlos para que a situação de meu companheiro não se agrave. Confio em Deus e peço para que estas informações minhas não sejam entregues à justiça, porquanto poderiam parecer interferência de efeitos negativos. Com Deus, a verdade sempre brilha. Fecha aspas. A quarta carta
foi no dia 23 de janeiro de 81, e na carta ela cita a presença lá em Uberaba, junto ao João, 2 irmãs dela, a Cleide e a Zuleide. Entre o período das cartas, o João frequentava o Centro Espírita A Caminho da Luz, fundado em agosto de 80, que ficava e fica ainda no bairro do Jardim Alto São Francisco, em Campo Grande, e que ele foi, inclusive, eleito vice-presidente em 84. O juiz Armando Lima, da Primeira Vara Criminal, emitiu a sentença de pronúncia no dia 22 de março de 1982. O João ainda aguardava em liberdade por ser réu primário e também por não ter antecedentes. A defesa recorreu da pronúncia à Câmara Criminal do Tribunal de Justiça, que anulou a sentença de pronúncia em agosto de 82. Um segundo juiz, o Dr. Nildo de Carvalho, refez a emissão da sentença de pronúncia no fim de 82, e aí a defesa entrou com um recurso parcial para retirar a qualificadora de motivo fútil, recurso esse que foi negado. O advogado da família, o Dr. Luiz Carlos Saldanha, foi aprovado num concurso para juiz e acabou tendo que sair do caso, e aí ele foi substituído pelos advogados Nabor Pereira e Ademar Monteiro da Silva. A defesa queria que a acusação fosse de homicídio culposo, sem intenção de matar, e tentaram, em vão, recursos de nulidade, depois tentaram um embargo infringente, vários recursos, vários embargos, para tentar fazer essa alteração. Não aconteceu. E o processo ia se prolongando. O João Francisco mudou de endereço, ele começou a trabalhar na Comercial de Scar, uma concessionária da Volks, como gerente financeiro, e até a data em que o julgamento ocorreria, ele casou-se e teve um filho. O julgamento aconteceu no fim de junho de 1985. O juiz foi o Dr. Nildo de Carvalho, promotor Aldo Congro Bastos, assistentes de acusação foram o Dr. Nabor Pereira e o Dr. Ademar Monteiro, e na defesa os doutores Marcelo e Ricardo Trade. O corpo do júri foi formado por 6 homens e uma mulher. Ao processo crime, foram anexadas todas as cartas do Chico como prova documental. A Zuleide, irmã, que a Gleide cita em uma das cartas, e que a defesa anexou cartas enviadas por ela ao João após o crime ou o acidente, e também foi em vários anos, durante todos aqueles anos, ela foi ouvida no tribunal. Ela tinha 24 anos, que era a idade em que a Gleide morreu, 5 anos antes, né? E ela era funcionária pública estadual. Ela contou, narrou, testemunhou de que ela soube pela mãe que o João já tinha agredido a Gleide. A irmã teria ido ao banheiro, um episódio que ela conta, A irmã tinha ido ao banheiro, o João foi atrás, eles discutiram e a mãe delas o viu a empurrando contra uma parede, isso um mês antes do ocorrido. Esse episódio foi narrado pela mãe dela. A sua irmã também já tinha feito algum comentário com ela sobre ela ter sido agredida, teria apanhado do marido. Sob as cartas em seu nome, no processo, foram colocadas várias cartas dela, Então ela fala que sobre essas cartas que estavam no nome dela, assinadas por ela, ela disse que um questionário que estava lá, que era do grupo espírita, foi ditado a ela e que o João disse que aquilo era para um livro. Ela também fala que ela deu para ele uma carta que tinha uma mensagem do Emanuel, que era o espírito que acompanhava o Chico, mas que essa frase, essa mensagem tinha sido tirada de um dos livros do Chico. O Chico Xavier psicografou mais de 450 livros. Então, de um desses, ela retirou uma mensagem, escreveu e mandou para o João. Disse também que João procurou a família, pediu perdão, mas que ninguém o perdoou. Que ele mandou um documento para a família assinar relacionado à casa que ele e a Gleide tinham comprado, porque ele ia vender o terreno, com o que tinha sido construído, e pretendia dar a eles uma parte. Ela falou que não sabia porque o casal brigava por coisas bobas, se era porque ele tinha inveja ou se era porque ele tinha ciúmes da sua irmã, porque ela era muito bonita, mas que ela ouvia dessas brigas desde o namoro e do noivado. No hospital, segundo ela, a Gleide não falou, ela só fez gestos confirmando que João brigou com ela e que disse que iria atirar nela. Também contou que ela esteve no centro espírita, lá em Uberaba, em janeiro de 81, com o João e a Cleide, e que o Chico psicografou uma carta para ela. Mas antes, ele e o João ficaram conversando por um bom tempo, então ela não acreditava em nada daquilo. As cartas não condiziam com a forma na qual a Gleide falava, a caligrafia era diferente e a assinatura não era similar.
O Félix Capelé testemunhou, repetindo a história, de que quando foi no CTI, a Gleide pediu que ele falasse com a mãe dela, que ela estava sendo pressionada por um cunhado a culpar o João, mas que nada tinha sido de propósito. Também o pediu para lembrar o João de tomar os seus remédios e também lembrar ele de uma vacina que ele precisava tomar. E mesmo com o pedido da Gleide, Félix não achou um bom momento para tentar conversar com a família, porque ele tinha ouvido os irmãos da Gleide ameaçando o João. E também esclareceu que o João foi transferido de trabalho, né? Foi a APMAT que transferiu ele para Discar. Na terceira carta psicografada, a Gleide a endereça uma mulher chamada Maria de Virges, que escreveu uma declaração para ser lida no julgamento que constava que, no dia 8 de novembro de 1980, ela estava em uma reunião no grupo espírita da Prece em Uberaba, esperando uma carta da sua mãe ou do seu marido, ambos falecidos, quando recebeu uma carta da Gleide alegando que João era inocente. Vocês vão poder ler a carta inteira depois. Foram formulados 8 quesitos a serem respondidos pelo Conselho de Sentença, que eu vou relatar o primeiro porque é importante para o que acontece depois. Primeiro quesito. O réu João Francisco Marcondes de Deus, no dia 1º de março de 1980, por volta da 00:30, no interior da casa, situada na Avenida dos Estados 100, servindo-se de um revólver, desferiu um tiro contra a vítima Gleide Dutra de Deus, causando-lhe os ferimentos descritos no laudo do exame de corpo de delito. 0 votaram sim, 7 votaram não. Todos os outros quesitos foram desconsiderados por estarem prejudicados devido a essa votação no primeiro quesito. E por quê? Porque o Conselho não reconheceu nem que foi ele que atirou. Então, se ele nem atirou, o João ele foi absolvido por unanimidade. Assim como talvez alguns de vocês tenham achado isso estranho, tanto a defesa quanto o Ministério Público também acharam. Afinal, ele no júri, lá no julgamento, foi ouvido e confessou que foi a arma dele, foi da arma dele que saiu o tiro. E ele alegava homicídio culposo, então assim, ele atirou. Mas ele não atirou porque ele queria matar a Gleide. E aí o júri diz que ele nem atirar, atirou. Obviamente, os advogados da família apelaram da decisão do júri em agosto de 85. A promotoria concordou com o pedido de apelação e a Procuradoria de Justiça também foi a favor do provimento do recurso e um novo julgamento. Então, o julgamento foi anulado em dezembro de 85. Se admitirmos essa psicografada como prova válida, a ponto de servir para a absolvição do réu, eu acho que estaremos abrindo um precedente perigosíssimo. Perigosíssimo em termos de justiça criminal, porque, veja bem, a prevalecer isso, daqui para frente, muito fácil vai se tornar a um homicida qualquer, depois de consumado o delito, juntar nos autos uma carta psicografada e, através dessa carta, isentar-se completamente do seu crime. Diante do resultado do primeiro julgamento, a acusação inconformada recorreu, alegando que aquela decisão havia contrariado a prova dos autos. Foi solicitado nesse ponto, avançado que só, um exame de balística, que não sei por que não foi feito à época, ou pelo menos nos volumes que eu tive acesso não consta um exame balístico, mas a família acabou desistindo do pedido do exame, então supostamente o revólver jamais foi periciado. O segundo julgamento foi marcado para abril de 1990, 5 anos depois do primeiro julgamento e 10 anos depois do acontecido. A juíza nesse julgamento foi a doutora Elizabeth Taikinashi. O promotor foi o doutor Anísio Bispo dos Santos e o assistente de acusação, novamente, o doutor Ademar Monteiro da Silva, com a defesa promovida pelo doutor Ricardo Trate. O conselho de sentença foi formado por 5 homens e 2 mulheres. No fim de 85, a Hebe apresentava um programa na Band e ela gravou um especial de Natal com a Nair Belo e com o Chico Xavier. E nesse programa, o caso foi citado por ele. Deixo aqui o trecho para vocês ouvirem. Agora, o caso de Campo Grande, as nossas sessões não são sessões de provocar manifestações. Nós estudamos o Evangelho, comentamos o ensinamento de Cristo e nos colocamos
à vontade de algum amigo espiritual que queira se comunicar. A reunião era feita, talvez ali, com umas 400 a 500 pessoas. Algumas do lado de fora, quando essa senhora muito jovem se comunicou para o marido chamado João de Deus. O terceiro sobrenome eu não me lembro. Então falou com ele que se lembrava exatamente do dia em que eles estavam chegando de uma festa e que ele, ao retirar o cinto de que eles se tinham munido, porque eles tinham feito uns 6 quilômetros ou 8 quilômetros de viagem para ir a uma festa de aniversário, não sei, parece que era uma festa de aniversário. E ele, então, temendo a atualidade, os assaltos da atualidade, se muniu de um revólver e pôs no cinto. Então, que ela se lembrava perfeitamente da noite em que eles chegavam, em que ela se sentou na cama e que ele, ao retirar o cinto, o gatilho esbarrou em algum corpo que nem ela nem ele poderiam determinar. E o tiro saiu e veio sobre ela e que ele era inocente de tudo aquilo. Que ela partiu deste mundo lamentando aquele acidente. E que, como ela sabia que ele estava a vésperas de julgamento, que ela pedia muito a Deus para que os juízes e para que os jurados considerassem a inocência dele, ele que tinha feito um segundo casamento e que era pai de um filho, porque o casamento dele com a comunicante era recente, ela não teve filhos, mas que o lar dele estava formado, ele era agora pai, que ela pedia a misericórdia de Deus que atuasse no cérebro dos juízes e dos jurados para que ele fosse libertado, para que essa senhora, que era a segunda esposa dele, e o filhinho, a criança, não sofressem privações com a ausência dele, que ele marchasse com a inocência dele para o julgamento, mas que Deus havia de abençoá-lo, que Jesus havia de lembrar dele. Então eu soube, depois não soube de mais nada, senão pelo jornal que os 7 jurados deram absolvição a favor dele. Para esse julgamento, a defesa pagou uma cópia Band desse programa que foi ao ar no dia 22 de dezembro de 85, para incluir como prova. As cartas novamente foram usadas, porém, a alegação da defesa continha a tese de caso fortuito, que significa que uma força maior, imprevisível e inevitável impediram o réu a agir de forma diferente do que ele agiu, tentando atenuar a culpa dele. É uma tese que não absolve, mas, pelo que eu estudei, é utilizada para diminuir a gravidade da acusação. É evidente que a prova espiritual ela faz coro e eco com a prova produzida no processo. A defesa não se bate na prova espiritual. A prova espiritual ela deve ser acreditada como qualquer outra prova que existe dentro do processo, ainda mais de um cidadão que se chama Francisco Cândido Xavier. Nesse julgamento, foram 6 quesitos basicamente iguais ao do primeiro júri anulado. Então, o primeiro quesito foi novamente: o réu João Francisco Marcondes de Deus, no dia 1º de março de 1980, por volta da 00:30, no interior da casa situada na Avenida dos Estados 100, servindo-se de um revólver, desferiu um tiro contra a vítima Gleide Dutra de Deus, causando-lhe os ferimentos descritos no laudo necroscópico. E aí foram 7 sim. Um segundo quesito: esses ferimentos foram a causa da morte da vítima? Foram 6 sim, 1 não. O réu causa a morte da vítima culposamente por imprudência? Lembrando que, quando a gente fala de culposamente, de culpa aqui, nós estamos falando sem intenção. Então, o réu causou a morte da vítima sem intenção, por uma imprudência dele? 6 votaram sim e 1 votou não. A conclusão do júri é de que o João Francisco era culpado por um homicídio culposo. Ele foi condenado, então, a 1 ano de detenção. Detenção porque ele não precisaria iniciar a condenação em regime fechado.
Porém, entretanto, todavia, ele não cumpriu, porque a pena foi prescrita por extinção de punibilidade. Eu ainda não cheguei nesse meu ponto de estudo, posso estar enganada, corrijam-me, por favor, mas eu entendi que ele foi condenado a 1 ano, homicídio culposo de 1 a 3. Então, prazo prescricional até o trânsito em julgado seria de 3 a 8 anos, o que encaixa no caso dele, lembrando que ele já tinha ficado preso na época ainda do inquérito policial. Mas não confie em mim, tá, gente? Que eu não sou advogada. Eu sou uma estudante de ciências criminais. Muito diferente. Mas, só para explicar para vocês assim por cima. Por que que ele não ficou... Ele foi condenado, mas não ficou preso. Ele já tinha ficado preso antes, né? E por conta do tempo, né, que decorreu todo esse processo, o caso sendo prescrito por extinção de punibilidade. Como eu disse anteriormente, a gente fica esperando, assim, que uma justiça faça alguma coisa pela gente, pela família, né? Confortaria mais, né? Mas, já que foi assim, eles quiseram assim, ninguém pode ir contra a justiça que é maior do que a gente. Então vamos aceitar, né? O João Francisco Marcondes de Deus refez sua vida. Casou-se, além do filho, até onde eu consegui achar informação, ele também teve uma filha, a quem ele deu o nome de Gleide, que seria uma homenagem a Gleide Maria. Esse caso também, ele foi exibido no dia 4 de novembro de 2004, no Linha Direta, num episódio chamado As Cartas de Chico Xavier. No blog eu vou deixar o link de onde vocês podem assistir o episódio completo. Esse foi o caso desse domingo, espero que vocês tenham gostado. É um caso por si só muito interessante e que eu vejo alguns problemas. Sem ser anacrônica, vamos lembrar que era 1980. Não dá para esperar DNA luminol, câmera de segurança, rastreio de localização, não sei o quê. Não dá, gente. Né? Vamos lembrar, foi no século passado. Mas ainda sob esse recorte, eu vejo problemas. Por exemplo, como é que 2 pessoas alteram completamente a cena de um crime e não são responsabilizadas? No processo até uma citação do Almir ter sido acusado, mas foi deixado de lado. Não deu em nada, não virou processo. Viraram o colchão, tiraram o lençol, limparam sangue. Pra quê? Seu amigo, seu irmão, atira na sua amiga, sua cunhada. Sua preocupação é ir lá mexer no quarto? De novo, pra quê? Pega a arma e dá pra uma outra pessoa, nada a ver, que dá pra uma outra pessoa advogado. Achei muito estranho. Mesmo que ele tenha feito sem querer, que tenha sido um acidente, por que sair limpando tudo? Tinha que ter avisado a polícia, ponto. E se não queria que ele visse o sangue, porque foi uma das justificativas que eles deram. A gente ficou preocupado dele voltar para casa e ver aquele sangue. Gente, levasse o João para a casa de um amigo, para a casa deles, para um outro lugar, enquanto a polícia não liberasse a casa. Ele não precisava nem voltar para casa. Isso acabou atrapalhando uma perícia no quarto para determinar, por exemplo, a distância do tiro, como a arma estava no momento, se ela travou, se o plástico prendeu. Porque o revólver chegou na polícia, mas chegou pelas mãos de um advogado. E aí vem outro erro, não ter sido feita a balística. Teria que ser feito, não fizeram. Ela ficou lá na delegacia por anos, só lembraram dela 10 anos depois. Como estavam só os 2 no quarto, é difícil ter certeza do que aconteceu. Exatamente por isso, uma perícia, se bem feita, ajudaria. Inclusive, uma investigação mais bem feita. O homem vai à delegacia. Não uma, 2 vezes. O delegado dispensa. Se o ouvisse, tivesse mandado alguém ao hospital para conversar com a Gleide, como o primeiro delegado disse que ia fazer. Enquanto ela ainda estava se comunicando, evitaria anos de gasto público. Se ela dissesse no hospital que foi um acidente, poderia ser o quê? Um homicídio culposo, um dolo eventual. Se ela dissesse que foi de propósito, que eles estavam brigando e tudo, um homicídio doloso, pronto. A polícia deveria ter ido averiguar. Porque poderia ser uma tentativa de homicídio, mesmo que o marido que atirou chegasse na delegacia cortando os pulsos, dizendo que estava arrependido. Só o que não mente em um processo judicial são as provas. O resto, todo mundo mente. Ou você tem que partir do pressuposto de que todo mundo está mentindo. No processo, também tem algumas fotos, algumas cartas, cartões de familiares da Gleide depois do que aconteceu, desejando Feliz Natal, perguntando como ele estava. Algumas irmãs dela foram no aniversário de 1 ano do primeiro filho dele. Inclusive tem cartas da Zuleide, que eu comentei com vocês, que prestou depoimento no julgamento. Então, isso deixa entender que uma parte da família acreditava na inocência dele, gostava dele, mas uma parte o achava culpado e pronto.
Relativo às cartas, sobre acreditar ou não, eu acho de certa forma difícil ter uma opinião. Eu não sigo a doutrina espírita, não conheço profundamente, nunca tive contato, mas eu confesso aqui que eu já tive experiências de ver uns vultos ou de achar que eu vi uma pessoa que não estava lá onde eu estava vendo. Então, assim, eu não acredito e também não desacredito. Eu sou promotora do sincretismo religioso, ouviu falar? Quando a gente reúne várias doutrinas religiosas, mistura tudo e acredita naquilo, então eu sou adepta disso. Eu acredito de tudo, não desacredito de nada. Juridicamente, eu li diversos artigos que estarão no blog, lá nas fontes, sobre a aceitação de cartas psicografadas como prova judicial. Há quem entenda que ela pode ser aceita como prova documental se aliada a outras provas e se realizado um exame grafotécnico, por exemplo, nessas cartas. Outros entendem que carta psicografada não deve ser considerada, porque, por exemplo, o Estado é laico, e aí você recebe uma documentação de uma determinada doutrina religiosa, você teria que aceitar de todas. Então, isso aí já causa um problema. E também a legislação diz que a existência acaba com a morte, principalmente o Código Civil, né? A existência acaba com a morte. Então, espíritos não praticam nenhum ato jurídico, elas não podem produzir prova. Mas aquilo é um assunto espinhoso. E sendo assim, eu quero saber a sua opinião. Para quem está ouvindo aqui no Spotify, eu vou deixar a caixinha de perguntas abertas, respondam a caixinha, que aí eu converso com vocês. Também vai ter post no nosso Instagram, no Twitter, no YouTube, em todas as redes sociais, é @sob-investigação, custa R$0 seguir, gente. Pode ir lá no YouTube, se inscrever no canal, ajuda a gente a chegar a 1000 inscritos. Lá vai estar todo o caso, vocês podem comentar, eu vou lá, respondo vocês, a gente pode bater esse papo. O roteiro, fontes, fotos, cartas, tudo vai estar no blog para vocês acessarem depois. Obrigado quem ouviu até aqui, até o próximo episódio. Beijos!